Em meio a crises globais, alta de juros e uma evidente desaceleração no apetite ao risco, a inteligência artificial desponta como uma força transformadora no mercado. No entanto, até que ponto essa tecnologia pode realmente revolucionar setores tradicionais e empresas, oferecendo uma vantagem competitiva sustentável? No fim das contas, você consegue fazer mais com menos. E essa alavanca de aumento de produtividade, que no fim das contas ou ajuda a gerar mais receita ou melhora a margem, fica como sendo um motivo para que você busque empresas que conseguem fornecer esse tipo de serviço ou que já estão se beneficiando dessas soluções. Como as organizações devem se preparar para um ambiente de fusões e aquisições cada vez mais exigente, que demanda maior estruturação interna e governança. Um conselho bem estabelecido, as alçadas de tomada de decisão, uma separação entre o que é a empresa e o que é o capital dos acionistas, uma mistura entre a posição de acionista e a posição de executivo. E olhando para o futuro, quais serão as grandes mudanças que moldarão o cenário de Venture Capital e Private Equity nos próximos anos? Bom, para a gente começar, queria entender um pouco, né? O mercado de investimentos tem passado por grandes transformações. Acho que uma desaceleração, inclusive, maior até mesmo para o apetite ao risco, principalmente por conta dos juros ainda altos, muitas incertezas globais. No entanto, quando a gente puxa ali um pouco para a inteligência artificial, tentando entender quais serão as transformações do nosso mercado, inclusive com a IA, acho que reacende muito uma questão ali sobre essa disposição ao risco. Queria entender um pouco da sua leitura, de fato, como que você avalia o cenário do mercado, a transformação da inteligência artificial, entrando um pouquinho também em Venture Capital, considerando os desafios e as oportunidades que acabam sendo criadas com essas tecnologias. Perfeito. Falar um pouquinho primeiro de alocação macro, né? Como você comentou, a gente veio aí de um período de juros altos no Brasil, juros altos nos Estados Unidos. Isso fez com que tivesse uma migração de investimento entre classes de ativos, né? Aqui no Brasil isso ficou muito claro. A gente teve uma fuga de capital grande de fundos de ação, fundos multimercado e uma migração muito forte para crédito, né? A gente viu bastante crédito estruturado, CRIs, CRAs, FDICs aparecendo nesse meio tempo, porque você teve uma aversão a risco na parte de equity e uma fuga para mercados um pouco mais seguros que estavam com yields muito bons, né? Quando a gente fala de Venture Capital, tem uma questão aqui que ele já naturalmente é uma alocação pequena na carteira dos investidores. Então, quando você pensa numa alocação estratégica de carteira, você vai falar assim, olha, eu quero ter 40% em renda fixa, eu vou dividir isso em high grade, high yield, talvez uma dívida estrangeira. Olha, eu quero ter 20% em equity, eu quero ter não sei quanto em fundo imobiliário. E você faz uma grande alocação por classes de ativos, né? E depois, dentro de cada classe de ativo, você vai escolher quais são os investimentos de fato que você deveria colocar ali. Isso é uma alocação estratégica de uma carteira. O Venture Capital, Private Equity, investimentos alternativos como um todo, costumam ter, nos Estados Unidos, que é um mercado bem desenvolvido nisso, de 3% a 7% da carteira. E 7% a gente já brinca que é um cara bem rock and roll, né? O cara gosta ali de bastante risco, por causa da característica. Risco é mais alto, você tem uma liquidez muito menor, então os fundos normalmente têm prazos longos que mantêm o capital preso ali, né, para você ter tempo de desenvolver a sua estratégia de investimento. Então, quando tem um cenário desse de migração muito forte e aversão a risco, o Venture Capital acaba sofrendo bastante. A gente vê que o mercado deu uma acomodada, né, já não tem tanto mais migração para crédito, até porque com a demanda grande no mercado de crédito, os spreads começaram a ficar menores, saiu até notícia essas semanas aí, né, de spreads muito menores, sem que o risco esteja de fato menor. E isso acaba balanceando de novo o mercado entre as classes de ativos. Então, provavelmente a gente vai ver um pouco mais de capital disponível para risco, porque se acabou, vamos dizer assim, saturando a classe de ativo para onde todo mundo estava fugindo. No Venture Capital,
a gente vem desde o terceiro trimestre de 2022 numa queda muito brusca. Só para recapitular, cenário anterior, a gente tinha juro muito baixo no Brasil, a gente chegou a incríveis 2,25% de Selic em algum momento ali naquele passado, a gente tinha uma taxa de juros nos Estados Unidos que era 0,5% e muita injeção de capital, principalmente dos Estados Unidos, para manter a economia ativa pós-Covid. Isso fez com que os preços dos ativos aumentassem e a migração, a tentativa de achar ativos com maior retorno levou muita gente para o Venture Capital. Você olha para os gráficos, em 2021 teve um pico enorme de investimentos, valuations muito altos, e aí teve uma queda muito brusca na sequência. Empresas que tinham feito IPOs e que ainda eram startups, vamos dizer assim, de tecnologia, tiveram queda de 70%, 90%, e o mercado de Venture Capital vem numa ressaca desde então. A gente teve vários trimestres seguidos de pouco investimento, isso traz uma certa paralisia para o mercado, porque o investidor que colocou dinheiro num fundo de vintage anterior, que é uma safra de fundo, né? Numa safra anterior de fundo, não conseguiu fazer o desinvestimento para realocar esse capital na safra seguinte. É assim que esse mercado trabalha, né? De você ter fundos que começam em determinadas datas e eles têm os ciclos deles de 8, 10 anos, você desinveste de coloca dinheiro na próxima safra e esse capital vai se reciclando. Isso não aconteceu. Então, acabou sendo um cenário de muito pouco dinheiro disponível para Venture Capital. Porém, como você disse, a inteligência artificial tem amadurecido. Eu acho que todo mundo no começo ficou naquele, poxa, será que isso daqui vai ser alguma coisa ou não? Um pouco de dúvida, muita gente fazendo investimento mal feito, outras pessoas com muito medo. E eu acho que esse tema ele já ficou um pouco mais no nosso dia a dia. A gente já entende um pouco mais quais aplicações fazem mais sentido, quais fazem menos. E quando você olha para o mercado de Venture Capital, ele está vendo uma certa recuperação, principalmente trazido por IA. Então, 40% dos investimentos que a gente teve no último trimestre em Venture Capital foram em empresas de IA, e esse investimento em empresas de IA está puxando um pouco mais para cima de volta o mercado de VC. E por que você entende, de fato, esse aumento, por exemplo, né, até de 40%, como você colocou ali, o quanto, de fato, a inteligência artificial ela consegue criar essa oportunidade, até mesmo para ser mais assertivo e trazer mais esse apetite, inclusive, a esse risco? Uma das coisas que a gente tem percebido nas aplicações de IA é que elas conseguem resolver problemas que já existiam de uma forma muito mais eficiente, né? Inclusive, a gente está conduzindo uma pesquisa com as principais empresas de tecnologia no Brasil. E desde que eu vi a última vez, a gente não terminou essa pesquisa, mas o último número que eu vi, mais de 80% das pessoas, dos donos dessas empresas, relataram que substituíram alguma posição da empresa por IA. Então, você vê que no fim das contas, você consegue fazer mais com menos. E essa alavanca de aumento de produtividade, que no fim das contas ou ajuda a gerar mais receita ou melhora a margem, fica como sendo um motivo para que você busque empresas que conseguem fornecer esse tipo de serviço ou que já estão se beneficiando dessas soluções. E como você enxerga o impacto, ou de que forma a IA, a inteligência artificial, está impactando o mercado de M&As, né? Ali o setor de investimentos, de uma forma em geral. Você estava até falando, né, da safra ali, inclusive de IPOs, e a gente viu que nos últimos anos a gente teve um aumento muito grande em questão de M&As, até mesmo por conta de não ter tanta atratividade, de repente, para algumas companhias fazerem IPOs, acabaram se juntando ali e fazendo esses M&As. Quais mudanças mais significativas você tem observado? Tem alguns aspectos aqui que eu acho que vale pontuar. O primeiro deles é que o ciclo do M&A, para alguns casos, está diminuindo, porque você consegue fazer uma pesquisa setorial de mercado muito mais efetiva. Você consegue fazer mais rápido com a ajuda de ferramentas como o ChatGPT. No fim das contas, ele fez a busca ficar muito mais simples, né? A organização da informação, a captura das fontes de dados. Isso acelera um pouco o processo de M&A. E tem uma parte do processo de diligência, que é de coleta, interpretação de documentos, etc. Tem uma pesquisa da PwC que mostra que 30% do tempo foi reduzido com automação, com IA, para esse processo de diligência. E pensando nas aquisições e fusões em si, a gente vê muitas empresas
que têm negócios tradicionais fazendo aquisições de empresas que estão desenvolvendo tecnologias específicas em IA ou, né, para aplicações específicas, com o intuito de incorporar aquele conhecimento na empresa. Então, ao invés de você desenvolver dentro de casa, você compra uma empresa que desenvolveu aquilo para absorver aquele conhecimento. E na sua visão, quais setores ainda estão ali subaproveitando, por exemplo, esse potencial da inteligência artificial? Quais estariam mais na vanguarda da sua implementação? Legal, vou de trás para frente. Os que estão mais na vanguarda são os que já estavam mais digitalizados, né? Então, eu comentei um pouquinho da própria M&A, né? Documentos, leitura de documentos, captura de documento, pesquisa, mas eu vejo que outras indústrias como criação de conteúdo, todo mundo hoje vai escrever alguma coisa, primeiro faz uma tentativa no ChatGPT ali e depois vai editando, vai colocando o seu toque, né? Mas isso foi um negócio que aconteceu muito. Edição de vídeo, criação de imagem, toda a parte de design e a parte de desenvolvimento de software. Isso daí, assim, nós lá na Ecos a gente tem um DNA muito de tecnologia. A maior parte de nós somos engenheiros, a gente sabe programar, a gente faz isso no dia a dia. E o tempo que a gente leva para desenvolver as soluções e a qualidade dessas soluções, assim, eu posso te dizer que é 50 vezes mais rápido. Não é pouquinho mais rápido, é realmente outro nível de velocidade e qualidade, muito apoiado na tecnologia, né, na inteligência artificial. Então, esses são setores que eu vejo que se beneficiaram muito rapidamente. E atendimento ao cliente, esse é um que, inclusive, talvez tenha sido um dos mais rápidos. As indústrias mais tradicionais estão um pouco mais para trás. Quando eu falo de indústria tradicional, transmissão de energia, geração de energia, saneamento, transporte, indústria de transformação, esses ainda estão um pouquinho para trás e tentando achar suas aplicações ali para implementar no dia a dia as soluções. Rubens, a gente estava até falando anteriormente um pouco sobre M&A, queria entrar um pouquinho mais sobre esse tema, falar mais sobre fusões, aquisições, governança corporativa. Você até trouxe ali o quanto a inteligência artificial é uma ferramenta que acaba ajudando muito nesse processo, economizando tempo, fazendo buscas. Nesse universo específico, né, quais têm sido talvez os principais desafios que as empresas têm enfrentado ao se preparar para um processo de M&A? Perfeito. A gente trabalha hoje na Ecos com empresas de middle market, que a gente fala, né? Que são empresas com faturamento ali de 10 milhões até uns 500 milhões de reais por ano. E o que a gente normalmente vê de dificuldade dessas empresas é a organização e o acesso aos dados para suportar as tomadas de decisão, processos organizados para a criação do planejamento estratégico, do orçamento e um mapeamento de quais são as alavancas de valor de crescimento da empresa, e uma questão de governança, em que você tem lá, né, um conselho bem estabelecido, as alçadas de tomada de decisão, uma separação entre o que é a empresa e o que é o capital dos acionistas, uma mistura entre a posição de acionista e a posição de executivo. Às vezes o acionista tem as duas funções dentro da empresa, isso acaba se misturando um pouco. Então, fica um pouco difícil quando a gente vai fazer um processo de M&A, principalmente quando a gente está assessorando o vendedor, de conseguir ter as informações para transmitir isso para um potencial investidor e conseguir passar para ele o que é o core business da empresa, por que aqueles fluxos de caixa são seguros e quais são as principais alavancas de crescimento da empresa para o futuro e por que elas são críveis. É isso que o investidor está buscando no fim das contas. Então, quando a gente consegue trazer com clareza para ele os dados, o plano, o quanto vai custar, quanto precisa de investimento e o quanto de retorno ele vai ter, o processo fica mais simples. E normalmente é onde a maior parte das empresas peca. E um ponto, acho que talvez muito importante, até que eu queria me aprofundar mais contigo sobre essa questão de governança corporativa, até mesmo porque acho que a gente viu, e alguns casos chamaram muita atenção, caso Americanas, por exemplo, enfim, a gente acabou no mercado financeiro vendo alguns casos ali que deixaram, acho que, muito explícito o quanto a governança ela é fundamental, até mesmo ali, né, para a credibilidade dessa empresa, para o sucesso da empresa, mas que muitas vezes ela acaba ali, de alguma forma,
trazendo ou vendo, né, ali essa situação vir à tona, como aconteceu no caso de Americanas. Com esse crescimento até mesmo maior ali de muitas empresas ou fazendo M&As, acho que a necessidade de aprimorar essa governança deve ser um dos pilares ali fundamentais. Quais são os principais ou talvez as principais mudanças que devem ser implementadas, que ajudem a sustentar esse crescimento, principalmente ali num longo prazo? Perfeito. Principalmente quando a gente vem de empresas de middle market, que são, na maioria, empresas familiares, etc., o que levou a empresa até aquele momento, normalmente não é o que vai levar a empresa adiante. Então, às vezes, essas empresas vêm como algo desnecessário à implementação da governança corporativa, que é o que eu estava comentando, né? A separação do que é o patrimônio dos sócios na pessoa física, o que é o patrimônio da empresa, o que são as contas da pessoa física, o que é a conta da empresa, ter ritos de aprovação de orçamento, ter ritos de aprovação do planejamento estratégico, ter alçadas de decisão dentro da empresa, ter processos de aprovação para os pagamentos, para investimentos, para endividamento, para o que pode ser colocado em garantia no empréstimo ou não. E esse processo ele costuma ser inexistente nessas empresas e ele é visto como burocracia. Na verdade, quando você pensa em dar um próximo passo para conseguir fazer a captação de investimento ou para conseguir fazer eventualmente a venda da empresa, essa transparência é necessária para o investidor. Então as empresas precisam fazer isso porque ele precisa de transparência, ele precisa de clareza, ele precisa de processo, né? Então, isso que eu costumo ver nessas empresas mais familiares. Isso impacta no valuation até mesmo ali, nesse preço dado, vamos supor assim, nesse M&A? Sem dúvida, sem dúvida. Um dos processos que a gente tem, que é muito comum durante uma transação de M&A, é conseguir identificar quais são as transações que existem entre os sócios e a empresa. Então, tem uma série de contas da família que às vezes são pagas pelo fluxo de caixa da empresa, a gente precisa identificar e segregar, a gente precisa ver quais existem mútuos entre a empresa e a família, a gente precisa entender essas coisas. Então, esse tipo de situação leva a algum nível de, vou dizer desconfiança, mas incerteza para o investidor. E incerteza normalmente se reflete em menor preço. A gente falou de governança, mas quais outros pontos você destaca ali para a gente que seja fundamental até mesmo para essas empresas conseguirem atrair investidores, seja ali ou de venture capital, private equity, ou como que elas podem se estruturar de alguma forma internamente para conseguir trazer assim, né, aprimorar mais a sua governança para se tornar até mais atrativa? Perfeito. Para empresas de venture capital, né, que estão focando em conseguir investimentos de venture capital, que são startups, normalmente estão no estágio mais inicial, o que precisa em geral é ter clareza dos números, clareza de qual que é a hipótese que você está tentando confirmar no próximo ciclo de crescimento, qual é o seu caminho para rentabilidade e ter respeito ao caixa. São essas as principais coisas que eu vejo. O que eu quero dizer com isso? Normalmente as empresas, ou muitas vezes as empresas não têm acompanhamento de indicadores. Então você pergunta, como é que foi a venda esse mês? A pessoa vai conseguir te responder no dia 20 do mês seguinte. Ou como é que foi o seu lucro? Qual foi a queima de caixa? Quantos clientes novos você teve? Qual que é o número do churn? Então você começa a fazer essas perguntas e quanto tempo dura o seu caixa nesse seu burn atual? E as empresas normalmente não conseguem ter tanta clareza disso. A segunda coisa que eu disse sobre ter clareza de qual que é a hipótese do próximo ciclo de crescimento é o seguinte. Empresas que estão em estágio inicial, elas estão descobrindo algo novo. Elas estão tentando criar um produto que não existe. Ela está tentando atender o mercado de uma forma diferente. E muito disso é um processo de estabelecer uma hipótese, testar essa hipótese e ajustando a rota. Então, uma empresa de startup, normalmente ela capta uma rodada de investimento para financiar 18 a 24 meses de existência dessa empresa. E ela precisa ter clareza de quais as respostas e quais os milestones eu preciso atingir dentro desses 18 ou 24 meses, e ela precisa medir aquilo muito bem para ela ir conseguindo ajustar a rota ao longo do caminho. Se uma empresa capta o dinheiro e ela não sabe exatamente o que ela está testando naquele ciclo, é um mau indício para o investidor.
Isso acontece, talvez até com frequência, por falta, até, você falou ali, muitas vezes empresas familiares, até mesmo por falta dessa experiência ou até mesmo por falta de saber que as tecnologias podem ajudar nesse processo? Eu acho que é um pouco de falta de conhecimento, talvez falta de experiência em fazer isso. E tem uma coisa que não dá para negar, que é difícil e o empreendedor ele precisa aprender a conviver com isso de alguma forma, que é que o dia a dia te engole. Né? Então, poxa, eu estou tentando fazer venda, eu vou parar para fazer um painel indicador para mim? Às vezes ele vai preferir estar no dia a dia falando com o cliente, etc. O que ele talvez não perceba é que sem aqueles dados para ajudá-lo a tomar decisão, muita da atividade dele é uma atividade que não precisava ser feita, não está a energia bem colocada, o investimento não está sendo feito no lugar correto. E se ele tivesse dedicado o tempo para ter aqueles indicadores, todas as ações dele para frente ficariam muito mais assertivas. Só que essa dualidade e essa disputa de atividades no dia a dia acabam fazendo com que ele não faça. Voltando à sua pergunta para empresas um pouco mais maduras, o que eu percebo muito é não ter muita clareza de qual que é o planejamento estratégico do próximo ciclo. Então, o que eu quero dizer com isso? A empresa tem uma certa situação hoje, ela veio, chegou até aqui, tem seus mercados, etc. Muitas empresas não param para pensar como eu estou inserido no meu ambiente, quem são os meus concorrentes, quais são os serviços que eu deveria parar de fornecer, quais são os serviços que eu deveria começar a fornecer. Será que eu deveria verticalizar a minha cadeia de valor? Tem tem processos dentro da minha empresa que eu poderia reduzir o número de pessoas, ou reduzir o custo, ou automatizar, ou implementar algum nível de tecnologia? E as pessoas elas vão tocando um pouco mais no apagar o incêndio do dia a dia. Quanto maior fica, quanto mais rápido cresceu, pior, porque a pessoa chegou ali de um jeito normalmente com muito trabalho, muita barriga no balcão, e ela precisa fazer um movimento de dar 2 passos para trás e olhar de uma forma mais ampla para o planejamento estratégico. Nesse momento, muita gente se perde. Quais são, então, ali, talvez, os erros mais comuns, né, que você acaba observando? Esse acho que é fundamental, né, de estar ali, talvez, sem enxergar com esses indicadores, gastar energia ou naquilo que não dá o retorno, mas além desses que você já apontou, quais seriam ali talvez esses erros mais comuns que você tem observado muito nas empresas que acabam afastando potenciais investidores, inclusive? Uma das coisas que essa é clássica, é quando você chega para o empreendedor e ele fala assim, olha, eu preciso captar 10 milhões de reais. Aí você fala, tá bom, como que você chegou nesse número? O que você vai fazer com esse dinheiro? Qual que é a rentabilidade esperada? E aí você percebe que a pessoa não tem nenhuma dessas respostas. Então, esse é o principal erro. Isso é um sintoma de tudo que eu estava dizendo. De não conseguir ter os dados para olhar para o contexto, de não conseguir definir um planejamento estratégico, uma direção para a empresa dos próximos anos, não conseguir direcionar um orçamento para entregar aquilo. Olha, eu quero crescer 50%, eu quero entrar nessa linha de negócio. Quanto vai custar isso? E aí sim você consegue dimensionar qual que é o investimento que você deveria fazer. Às vezes você vai ter que mudar a sua estrutura organizacional inteira. Você fala que você vai entrar num novo mercado, que você vai fazer uma nova estratégia de go-to-market, que você vai fazer um negócio que você nunca fez e você não vai alocar um time para aquilo, não vai acontecer. Só que alocar um time custa. E aí essa coisa ela começa a acontecer como um ciclo. A empresa ela é um organismo vivo e você precisa entender ela em todos esses aspectos. E por fim, depois que você viu os dados, criou o planejamento, criou o orçamento e definiu a estrutura organizacional, você precisa da governança no sentido de manter os ritos de acompanhamento para que aquela mudança seja implementada. Toda mudança exige mudança de comportamento. E mudar o comportamento é muito mais difícil do que escrever num PowerPoint lá qual que é o planejamento estratégico da empresa. Então esse é o ciclo que a gente vê muito. Se eu puder dar um depoimento assim, a gente na Ecos tem um fundo de venture capital focado em inteligência artificial, por isso que a gente está falando muito de inteligência artificial. E a gente tem a visão de investidor. O que eu, como investidor, preciso ver numa empresa para investir nela, com um foco muito grande em IA. E a gente pegou todo o playbook que a gente aprendeu como investidor, de como é que você avalia uma empresa, de como é que você
entra com uma empresa num processo de crescimento acelerado e a gente aplica isso nos nossos clientes da assessoria financeira, que é a nossa área de geração de valor, aplicando o mesmo playbook para os nossos clientes. E a gente criou uma metodologia chamada D2E, que é Dados, Direção e Execução. E ela fala exatamente dos 5 pilares que eu acabei de falar. Dados, planejamento estratégico, orçamento, estrutura organizacional, governança. Se você ataca esses 5 pilares numa empresa, você muda a realidade dela. Inclusive, né, vocês focam bastante em tecnologia emergente, você falou bastante também ali desse playbook. De fato, como que vocês, para a gente entender um pouco mais do seu trabalho ali no dia a dia, como que vocês identificam essas empresas que utilizam as tecnologias de uma maneira estratégica e até mesmo diferenciada? Perfeito. Só para deixar claro novamente, né, a gente tem 2 vertentes dentro da empresa. Uma é investimentos, em que a gente tem um fundo de venture capital e investe em teses inevitáveis do longo prazo, que entra essa pegada de tecnologia. E a gente tem uma área de geração de valor, que é uma consultoria estratégica, assessoria financeira, em que a gente aplica muito do que a gente aprendeu como investidor para os nossos clientes dessa assessoria. Como é que a gente identifica as empresas de tecnologia emergente para o nosso fundo de investimento? A gente tomou uma decisão no nosso fundo de nichá-lo, né? Acontece muito no Venture Capital de você ter fundos de propósito mais amplo. Então, essa empresa, esse fundo de investimento, pode investir em quaisquer setores, desde que envolva tecnologia. Então, ele coloca dinheiro em fintech, em empresa de cripto, em plataforma, empresa de consumidor, em marketplace, e ele vai colocar uma série de investimentos de características diferentes dentro do fundo. A gente tomou uma decisão de, olhando para teses inevitáveis de longo prazo, que a gente diz de uma forma mais simples o que vai acontecer no mundo, sim ou com certeza, daqui 10 anos. E a gente escolheu IoT e inteligência artificial. Não dá para imaginar um mundo com menos IoT e menos inteligência artificial do que a gente tem hoje. Com certeza vai ser muito mais, e esse vento a favor nos ajuda muito. E a gente começou a olhar para grandes problemas que existem em setores grandes, que estão mal atendidos e que poderiam ser atendidos por tecnologia, e a gente vai muito ativamente atrás das empresas que estão resolvendo esses problemas. Além da gente ter proximidade com universidade, a gente tem proximidade com associações de anjos, a gente vai muito em evento de tecnologia para ver o que está acontecendo. Toda vez que a gente explora um problema, a gente vai tentar entender quais são as empresas que estão tentando resolver aquele problema no entorno, quem são os concorrentes, o que estão fazendo fora do Brasil. Então, com isso, a gente foi cavando o nosso espaço dentro do setor e criou um pipeline que a gente fala que é proprietário, né? Que a gente foi desenvolvendo, muito ativo nessas empresas. E como todo mundo sabe que a gente está investindo nesse setor e passou a ver a Ecos como referência em investimento em inteligência artificial e IoT, muitos negócios chegam para nós também. Então, quando o empreendedor ele vai buscar um investimento e ele começa a falar com as empresas do setor, naturalmente ele acaba chegando na Ecos também. Como que surgiu a ideia de montar a Ecos? Eu e os meus sócios viemos de uma gestora bastante conhecida, que é a Tarpon Investimentos. Alguns dos meus sócios entraram lá como estagiários e saíram como diretores, passaram mais de década lá na Tarpon. E a gente, cada um estava num momento de vida ali, mas nos 30 e poucos anos, 34, 35, querendo fazer algo diferente e trazer um pouco desse nosso DNA de tecnologia. A Tarpon ela tem uma característica de ser uma empresa que foca em setores um pouco mais tradicionais. A gente, em algum momento, sentiu que a gente precisava de mais espaço para desenvolver coisas mais tecnológicas e a gente acabou saindo para montar a Ecos. E os maiores desafios? Você estava falando mais ali dos desafios dos seus clientes, mas quais foram, talvez, os maiores desafios para vocês nesse segmento? Bom, todo mundo que já tentou empreender sabe o quão brutal é o início de uma empresa e para a gente, obviamente, não foi diferente, né? Acho que teve um primeiro desafio grande que a gente teve que se adaptar muito rápido, que foi a gente pegar essa ressaca do Venture Capital, né? Você imagina, a gente começou a fazer a nossa captação no terceiro trimestre de 2022, que foi justamente quando o dinheiro começou a ficar indisponível. Um outro desafio que a gente teve, parece besteira falar isso agora, mais de 2 anos depois, mas a gente falava de inteligência artificial nessa época, e isso foi quase um ano. A gente começou a falar para os investidores sobre isso em fevereiro de 2022. Foi quase um ano antes do ChatGPT, que saiu em novembro de 2022.
A gente falava, não, a gente vai investir em inteligência artificial, em tecnologia e tal. As pessoas olhavam pra gente e achavam que a gente era ET, que vocês são malucos, não existe esse negócio de inteligência artificial. A gente chegou a ouvir de um investidor bastante respeitado, ele falou assim, nem o Google ganhou dinheiro com IA ainda. E a gente falou, tá, tudo bem, talvez a gente esteja errado, etc. E daí em novembro veio o ChatGPT e de repente a gente virou gênio, né? A gente até mudou o nome do fundo. A gente falou que era IoT e Big Data Intelligence. Porque você falava inteligência artificial, era palavrão na época, né? Então esse foi um primeiro desafio que a gente teve. O segundo desafio que a gente teve foi, de fato, criar a estrutura, criar um processo comercial, trazer as pessoas certas, alocar o capital de forma estruturada. E a gente, muito usando esses dados que a gente fala, a gente foi entendendo, poxa, será que agora é um momento de tentar forçar uma captação grande no mercado de inteligência artificial, sendo que VC está com problema de captação? Ou vamos usar o capital que a gente tem, colocar nas empresas que a gente já mapeou e fazer uma boa gestão de portfólio, porque daí na frente a gente vai conseguir captar quando o mercado melhorar. Todas essas decisões, elas precisam acontecer no meio do caminho e a gente passou por todos esses desafios também. Você falou agora quando o mercado melhorar. Há uma grande discussão, né, até mesmo num cenário mais macro, que talvez a gente conviva ali com juros altos mais tempo, né, o famoso high for longer, que as economias talvez não voltem mais aos patamares anteriores, pré-pandemia, quando até mesmo a gente estava falando agora há pouco ali que o dinheiro era mais fácil, talvez mais pulverizado até para muitas startups, e essa mudança do cenário acabou, de fato, trazendo aí muita dificuldade, principalmente para empresas sobreviverem sem talvez utilizar aí possibilidades de venture capital ou, enfim, M&As de alguma outra forma, né? E como que você enxerga esse cenário de fato? Você enxerga que a gente vai continuar tendo, talvez por algum período aí, esses juros altos, vão ser necessárias medidas como a que a gente estava falando anteriormente, até mesmo para muitas empresas conseguirem aí se manter por mais tempo? Sem dúvida, eu acho que uma coisa que aconteceu nesses últimos 2 anos foi que as empresas foram forçadas a lidar com caixa de forma diferente. Né? Então, muitas empresas captavam rodadas muito grandes e eu costumo dizer que não tinham respeito pelo caixa. Não tinham respeito pelo dinheiro do investidor. E colocavam de qualquer jeito para rodar, contratavam um monte de gente, tentavam lançar um monte de linha de produto, não importa se esse negócio tem um caminho de rentabilidade ou não tem. E as empresas foram forçadas a fazer ajustes. Elas tiveram que forçadamente breakivar, porque elas não iam ter a próxima rodada de investimento eventualmente. Isso mudou muito a forma como os empreendedores estão lidando com isso hoje, obviamente os que sobreviveram, e mudou muito a forma como os fundos estão lidando com isso hoje também. Tem fundo que olha para o histórico de uma empresa de queima muito desenfreada de caixa e fica com uma desconfiança muito grande se aquela empresa vai ter a maturidade para lidar com o dinheiro quando ela receber um aporte. O outro lado que aconteceu muito também foi que muitos fundos que já tinham capital comprometido, ao invés de fazerem novos investimentos em outras empresas, preferiram guardar o dinheiro, porque eles falaram assim, olha, pode ser que eu precise salvar as empresas do meu portfólio. Então ele preferiu ficar com aquele dinheiro para dar rodadas de bridge para essas empresas do portfólio e elas não morrerem e conseguirem chegar no próximo ciclo. De qualquer forma, o mundo ele funciona em ciclos, né? A gente, quando estava a 2% de juro, nunca imaginou que em menos de 2 anos a gente ia chegar de novo a quase 15%. A gente com quase 15% agora, talvez não imagine que a gente possa chegar em 7%. E assim vai, né? Então o mercado ele vai pendulando de um lado para o outro. A gente precisa ter paciência, disciplina para lidar com o momento que a gente está vivendo, mas saber que sempre depois da tempestade vem um dia de sol, né? Rubens, acho que no primeiro bloco que a gente estava conversando, você trouxe algumas dores ali, muitas vezes de muitos empreendedores, principalmente quem está com a barriga no balcão, como você usou o termo, de conseguir enxergar muitas vezes soluções e alternativas ali para ou pivotar ou para de fato conseguir enxergar a necessidade de salvar a empresa, trazer ali melhora no fluxo de caixa, que é um ponto importante também que você ressaltou. E a gente estava falando muito sobre inteligência artificial, né? E eu queria entender se você, até você brincou, né? Que há pouco tempo atrás as pessoas achavam que era
coisa de outro mundo e não demoraria ali para ser usada essa ferramenta. Porém, a gente sabe que hoje tem muita gente utilizando, mas a gente que utiliza sabe que é preciso saber utilizar a inteligência artificial, não especificamente sair usando aleatoriamente, porque ela pode até mesmo te dar uma informação errada. O quanto você enxerga, né? Ela acabou ajudando muito na produtividade, você até comentou agora há pouco também em relação à diminuição do tempo para fazer determinadas atividades, mas o processo de tomada de decisão de uma empresa, como que você enxerga o fato, muitas vezes, né, de pessoas usarem a inteligência artificial sem estarem preparadas para isso, para tomar uma decisão e, de repente, correr um risco aí muito grande? Legal. Essa questão do preparo é realmente importante, assim, né? Como toda ferramenta, você precisa, de alguma forma, aprender a utilizar e colocar algum senso crítico naquilo, né? Eu fiz engenharia e eu lembro muito de uma aula que eu tive, fazendo um paralelo aqui, que era uma aula de escoamentos de fluidos em asa de avião, em tubulação e etc. E a gente desenvolvia modelos matemáticos computadorizados para fazer, que eram como se fossem modelos de IA para interpretar aquele tipo de funcionamento. E uma das coisas que me marcou muito naquela matéria foi, olha, esse modelo você pode usar nessa situação, você não pode usar nessa e nessa. E você, como engenheiro, tem que olhar para aquilo e falar assim, olha, essa é uma situação em que a ferramenta A funciona, mas a ferramenta B não funciona. Né? E talvez esse seja um pouco do treinamento que as pessoas precisam ter, ou a maturidade que elas vão ter que desenvolver para mexer com essas ferramentas de inteligência artificial. De qualquer forma, a gente já vê algumas empresas tentando facilitar esse processo. Eu vou te dar dois exemplos. Uma empresa está no nosso portfólio hoje do fundo e a outra vai ser o nosso próximo investimento. A primeira delas faz o monitoramento da cadeia fria de alimentos e medicamentos. Ela chama SYOS. SYOS. O que ela faz é colocar um sensorzinho dentro de um refrigerador, de uma câmara fria, de um caminhão refrigerado, e aquele sensorzinho que é sem fio, dura 5 anos a bateria, etc., captura a informação, manda para a nuvem, e na nuvem tem um monte de algoritmos de inteligência artificial que interpretam a variação de temperatura naquele ativo que está monitorado e indicam no painel, falando assim, olha, no caminhão tal, vai dar problema naquele medicamento ou naquele alimento, vai lá ver. Olha, geladeira 32, o piso 1 da loja X, vai dar problema no medicamento. Está com a porta aberta, tá não sei o quê. E aí, com isso, a empresa que está fazendo o monitoramento consegue monitorar um parque de ativos refrigerados muito grande. Você imagina você ter 600 veículos e ficar olhando gráfico de variação de temperatura. Essa inteligência artificial ajuda a pessoa a tomar decisão. Falar, vai lá naquele e olha aquele porque é aquele que vai dar problema. Então, ele já consegue, estando treinado para um propósito muito específico, tomar a decisão pela pessoa. A segunda empresa é uma empresa que ela consegue detectar vazamento em tubulação de saneamento, de água de saneamento, né, de empresa de concessionária. Hoje, o número que a gente tem oficial é que 40% da água que sai da concessionária não chega no cliente. Esse cara coloca um sensor grudado perto do hidrômetro, ele captura uma vibração que acontece na tubulação e ele consegue indicar num raio de alguns metros onde que está o vazamento e a empresa consegue fazer lá o reparo. A estatística hoje dessas empresas é que elas fazem auditoria do mesmo local a cada 3 anos, porque precisa passar uma pessoa com um negócio escutando, e elas acertam 20% dos vazamentos que foram indicados. Cada 5 buracos que cava na terra, 4 não tinha nada, um só era um vazamento. Então você imagina o tamanho do impacto que é para uma empresa dessa, quando essa inteligência artificial consegue ser muito assertiva nessa tomada de decisão. Impressionante, né? E a qualidade dos dados, no caso, para essas empresas, acho que é essencial aí para o sucesso, né? Especificamente. Você trouxe 2 exemplos, acho que muito interessantes e até pontuando ali os desafios, quando eu perguntei anteriormente da tomada de decisão, o risco de tomar uma decisão errada. Como que você enxerga, como que as empresas elas podem garantir, de certa forma, que elas estão utilizando ou estão sabendo utilizar ali estes dados de uma maneira mais eficaz ali para tomar essa decisão? Uma das coisas que a gente fala quando você vai fazer um modelo de inteligência artificial, e não é muito diferente quando você está usando um modelo como o ChatGPT, é você treinar o modelo.
Então ele tem lá um pré-treinamento que é você ensinar ele como ele deveria se comportar. Quais dados ele vai receber, como ele deveria se comportar, quais são as restrições que ele deveria respeitar. Então, quando você faz um treinamento, por exemplo, da Scios, você fica dando um monte de gráficos de temperatura e dizendo, olha, aqui está com problema, isso aqui quer dizer tal, isso aqui quer dizer tal. Se for refrigerado, a resposta é A. Se for congelado, a resposta é B. Se for um laticínio, a resposta é C. Então, ele tem vamos dizer, um domínio de qual que é o ambiente em que ele está trabalhando e ele consegue tomar decisão. Quando você está usando uma IA de propósito um pouco mais amplo, que nem é o caso do ChatGPT, você precisa estabelecer quais são os critérios de qual que é o domínio onde ele vai trabalhar. Domínio, eu digo, qual que é o espaço, né, que ele vai trabalhar. Então você tem que falar para ele, fala assim, olha, se você está treinando um modelo para fazer o atendimento da sua empresa, você vai dar uma série de manuais para ele tirar alguma informação para responder o cliente, etc. Nas instruções de treinamento, você tem que dizer para ele, não utilize informações que estão fora dos manuais, se você não souber a resposta, não invente, não faça buscas na internet, não sei o que, não. E aí você começa a dizer para ele quais são os critérios que ele precisa respeitar para que ele saia menos daquele domínio onde ele deveria estar trabalhando. Porque ele pode inventar alguma coisa. Só que se você instruiu ele a não inventar alguma coisa, se ele não souber, ele vai te avisar. Olha, eu não sei a resposta. Então, com essas coisas, você vai conseguindo se prevenir desse tipo de problema. Falando um pouquinho sobre tendências ali futuras, apesar que tudo, né, que a gente tem falado aqui, acho que é só o primeiro passo para um grande futuro diferente que os mercados, as empresas vão conhecer com o uso dessa tecnologia, mas entendendo até um pouco mais sobre a volatilidade do mercado global, todas as crises, né? E até mesmo você falou agora há pouco um ponto que é muito importante, é sempre cíclico, né? A gente tem sempre movimentos muito cíclicos. Olhando agora para fundos de venture capital, private equity, como vocês conseguem enxergar ou podem se adaptar para continuar gerando valor a longo prazo? Eu até perguntei anteriormente sobre os juros altos, né? Sendo ou não um desafio ainda para vocês, mas quais são os outros pontos que vocês ficam muitas vezes monitorando de fato para continuar gerando esse valor? Perfeito. Acho que a primeira coisa para continuar gerando valor é se concentrar no que é o seu trabalho como gestor. Obviamente a captação é importante, ela precisa acontecer, ela faz parte do processo. Mas você como gestor, você está sendo pago pelos seus investidores para desenvolver um bom pipeline, fazer bons investimentos e fazer a gestão das empresas, das investidas ao longo do tempo, né? Então, no momento em que a captação é difícil, concentre-se em fazer o seu portfólio performar bem. Dedica tempo. Esteja próximo das empresas. Ajude elas a criar valor. Acho que essa é a primeira coisa e a mais importante que ninguém pode esquecer. Às vezes, quando o dinheiro está muito fácil, as empresas passam a colocar dinheiro para todo lado e perdem um pouco dessa visão de gestão do portfólio. O Felipe, que é um dos meus sócios, ele costuma brincar que a gente não consegue gerir retorno. A gente consegue gerir risco. E é um pouco disso. Como é que eu, ao longo do ciclo do meu fundo, consigo ver o risco das minhas investidas diminuindo gradativamente? Qual é o próximo passo para que o risco reduza? E você vá num caminho de rentabilidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Venture Capital e Private Equity são classes de ativos que são de longo prazo. Então você vai ver fundos com prazos de 6, 8, 10 anos. Naturalmente, num prazo desse, você vai passar por ciclos econômicos diferentes, né? Vai ter alta, vai ter a baixa, vai ter a alta de novo. Então, na hora de fazer a gestão do portfólio, você precisa estar adaptado a isso. Você já precisa levar isso como design na sua gestão. Vai acontecer, né? E eu falo isso muito para os investidores também. Ah, mas agora está um momento ruim. Cara, a gente vai ter 2 ou 3 governos ao longo da vida do fundo. A gente não tem certeza do que vai acontecer. O que a gente pode fazer é fazer um bom trabalho de encontrar empresas sólidas, fazer uma gestão bem feita desse portfólio e manter o caixa bem cuidado dentro dessas empresas. Isso. E aí a gente vai ter um retorno bom. No Venture Capital, é esperado que algumas empresas vão quebrar. Tem um estudo da Spectra, que é uma grande referência, inclusive, né, nesse mercado de alternativos. Eles pegaram deals que aconteceram nos últimos 30 anos. Desde 1993, se não me engano, até o final de 2023.
E eles mostraram que para tecnologia, principalmente, 40% das investidas de fundos de private equity viraram zero. Write-off, total. E mesmo assim, o retorno médio dos fundos foi de 5,8 vezes o capital. O que nesse período, né, num ciclo de 6, 8 anos de um fundo, dá mais de 30% de retorno ao ano. Então, é assim que a gente tem que lidar com a classe de ativo. Ela deve ter um espaço do tamanho correto dentro da sua alocação estratégica e a gestão de risco tem que ser feita com muita sabedoria, sabendo que você vai passar por um monte de ciclo econômico. Uma coisa que eu vejo no Brasil que eu gostaria de comentar é que as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de receio. Poxa, mas quebrou 40% das empresas, fica tensa, né, com a classe de ativo, com a liquidez, etc. O que eu diria para você é o seguinte, você imagina que você vai colocar 3% do seu patrimônio em venture capital. E você vai ter um retorno de 30% ao ano. Isso vai fazer com que você multiplique o seu capital por 3 lá em 5 anos, em 8 anos vai dar lá umas 6 vezes. Se você tiver 14,75% de Selic, o seu dinheiro vai dobrar a cada 2 anos. Então você tem uma classe de ativo que é 3% da sua carteira e que eventualmente em algum momento ela vai ser 15% da sua carteira porque o retorno dela foi completamente desproporcional. Não faz sentido você não ter aquela exposição a risco. E principalmente se você pensar que IA e as principais alavancas de inovação do mundo estão no Venture Capital. Se você quer estar exposto a isso, você tem que ter uma parcela em Venture Capital. Rubens, falamos bastante sobre os desafios ali em montar a Ecos Capital, como surgiu a ideia. Agora eu quero saber um pouquinho mais da vida pessoal, né? Para muita gente que está aqui nos acompanhando, quem é Rubens Terra? Quais são os seus desafios pessoais? Legal. Bom, vou ser breve aqui. Eu sou do interior de São Paulo, nasci numa cidade que eu preciso sempre explicar onde fica, que é Santa Bárbara do Oeste, próximo aqui de São Paulo, do lado de Americana. Morei minha vida inteira em Ribeirão Preto. Vim para São Paulo para fazer faculdade, fiz engenharia mecânica na Poli, aqui na USP. Comecei a trabalhar no mercado financeiro desde o início, uma gestora também bastante conhecida, chamada Neo Investimentos. Já fiz de tudo um pouco, consultoria estratégica, já fui executivo de empresa, já trabalhei, já empreendi outras vezes. Tenho 4 irmãos, sou o mais velho de 5 filhos e gosto muito de esporte. Então esse seria um grande resumo do Rubens Terra. Acho que meus desafios principais, né, são... Hoje eu monitoro todas as áreas de investimento da Ecos, né? Então, essa relação de interface entre o nosso cliente e o que está acontecendo no cenário macro talvez seja a intersecção mais difícil de gerenciar, né? Existe um pouco de ansiedade, existe um pouco de medo. Quando a gente está falando de consultoria estratégica, fusões e aquisições, você está lidando com a situação mais importante da vida da pessoa, eventualmente. Então, são todas situações que exigem muita seriedade. A gente não pode errar, a gente precisa ter uma condução muito profissional de todo o processo que envolve aquilo. Então, eu acho que hoje esse é o meu maior desafio, mas também é o que eu mais gosto de fazer na vida, o que torna tudo um pouco mais leve. Eu quero agradecer, muito obrigada. Sensacional aqui a aula, inclusive de gestão. Eu, como jornalista e também empresária, aprendi muito aqui. Espero que o nosso público também tenha aprendido. Obrigada. Eu que agradeço. E o Mercado On The Road de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.